Ela já é de casa, uma grande parceira do nosso programa e da nossa emissora. Recebemos hoje Lu Bruni. Tudo bom, Lu? Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, mais Amei uma sua vez. dica, especialmente para aquelas pessoas que têm algum tipo de restrição, né? Isso. Ao glúten, à lactose. E hoje é muito comum pessoas que têm algum tipo de restrição ou mesmo adaptam o cardápio em função de alguma dieta alimentar, de perda de peso. Hoje tem pão de liquidificador. Adorei. E pãozinho sempre é uma boa pedida, né? E assim, e com esse toque de que não é porque é uma sugestão light, né, para quem tem restrição, que não vai ser saborosa. Então, hoje a dica aí, eu trouxe algumas sugestões também do que você pode incrementar mais o seu pão. Perfeito. Inclusive aqui a gente tem, né? Tem. A opção, eu tô vendo um ali. Um é temperado com orégano e alho, que a gente vai finalizar. O outro é simples e o que eu vou fazer é com grãos, que a gente pode acrescentar também esses grãos para ter aí mais nutrientes, né, e benefícios. Arrasou! Então, começando a nossa preparação, o que a gente precisa? Os ingredientes, como é um pão sem glúten, a gente vai usar uma farinha que não tenha glúten. No caso, a gente vai usar uma farinha de arroz. Só que a farinha de arroz, o glúten é exatamente aquilo que deixa o pão fofinho, mais elástico, né? Aqui no caso a gente vai acrescentar produtos que vão deixar essa massa mais macia. Legal. Então aí eu vou colocar o polvilho e o CMC, que é um espessante que deixa a massa mais fofinha também. CMC. CMC. Daí eu vou usar ovos, aqui um fermento para pão seco, sal, açúcar, só. E o óleo e a água morninha. Perfeito. Tá? Vou bater tudo no liquidificador. Só que eu começo primeiro com os ovos. Aqui, vou acrescentar o ovo inteiro. Vou colocar o açúcar, Tati. É legal porque assim como o bolo de liquidificador é fácil, o pão de liquidificador também. O sal, né? A água aqui eu já dei uma mornada nela, que é legal porque daí o fermento também já vai começar agindo na nossa receita, tá? Legal. Então, água morna. Isso. Água morna, aqui são 2 xícaras. E vou colocar o óleo. Aqui a sugestão, Tati, se você quer deixar a sua receita mais saudável, você pode colocar um óleo de girassol, um óleo de milho, né? Também é bem interessante. O açúcar, quem quiser também pode colocar um açúcar mais saudável, um açúcar orgânico, né? Um açúcar demerara, fica bem interessante. Então, nós usamos 2 ovos, 2 Isso. colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de café de sal, 2 xícaras de chá de água morna e o óleo. O fermento. Peraí que eu coloquei é o fermento. do fermento que já vai entrar aqui. São 10 gramas do fermento biológico seco para pão. Isso. E aí eu bato aqui primeiro. Vamos fazer uma pré-mistura aqui primeiro, tá? Eu vou pegar só mais uma travessinha pra gente misturar aqui, Tati. Vamos ver se eu... Aqui. Isso. Aqui, aí você pode fazer o seguinte, lembra que eu falei que essa farinha a gente não tem aquela elasticidade do glúten, né? Então eu vou acrescentar aqui, eu vou fazer uma outra farinha aqui especial com aquilo que eu falei, o polvilho, a farinha de arroz e o CMC, tá? Aí eu misturo, faço essa mistura antes, né? Aqui eu vou, e o CMC. Misturo aqui. E aqui eu já criei uma farinha com uma elasticidade para o pão ter um pouco daquela fofura, né, do pão, que é bem legal. Então a gente usa 2 xícaras de chá da farinha de arroz, 4 colheres de sopa do polvilho doce e 2 colheres de café do CMC. Isso. A dica aqui, Tati, é para quem tem a restrição mesmo ou quem quer comercializar, que utilize os utensílios próprios para isso, né? Porque realmente quem tem a restrição não pode ter contato com outro tipo de farinha, né? Então, às vezes a pessoa, eu vou vender o pão sem glúten. Então, a minha sugestão para quem quer vender, que venda mesmo para quem está fazendo alguma dieta alimentar, sem nenhuma restrição, porque realmente precisa tomar muito cuidado, Quem né? tem alergia, Quem tem alergia mesmo. Não pode usar, por exemplo, o liquidificador que você usa a farinha de trigo. Porque por mais que você lave, higienize super bem, gente, fica resíduo. E quem tem alergia é um problema sério, né? Às vezes com um pouquinho de contato pode ter aí um susto e parar no hospital. Exatamente. Então assim, quem for fazer mesmo, vale a pena ou investir, né? Ou investir no equipamento numa ferramenta próprio, ou num kit é. que você vai usar só para fazer as receitas sem glúten, sem lactose, Isso. ou buscar então esses clientes que acabam tirando
essas substâncias em função de dietas alimentares, não por causa da alergia. Porque daí a alergia você tem que ter, de fato, ferramentas, né? Ferramentas para serem próprias, usadas só para próprios, porque é uma coisa bem séria, né? Batedeira, liquidificador, por mais que a gente lave, mais. fica resíduo. E a cozinha também, só para isso no dia, né? Então é uma dicasinha bem legal, porque é um pão muito fácil e bem gostoso, então o pessoal já se empolga, né? Já quer vender, eu acho muito legal isso. É uma maneira de ganhar um dinheirinho extra, né? Também, Em tempo de crise. Isso. Então aqui eu acrescentei a farinha, né? Aquela mistura que eu fiz dos 3 ingredientes e vou bater junto, Tati. Tá. Vocês vão perceber que é um pão bem líquido, ele não é um pão que a gente vai sovar, nada, tá? Ele é um pão mesmo de liquidificador, que eu vou colocar aqui o restinho. Bem simples. Ô Lu, por favor, só me confirma a quantidade do óleo, eu não tenho aqui na minha fichinha. O óleo é meia xícara, Tati. Meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Então foram 2 xícaras de chá d'água morna e meia xícara de óleo. Isso. Aí termino de bater. E aqui ele já tá pronto. Simples assim. Simples. Aí, se eu quiser fazer um pão simples, sem nada, eu já coloco na forma. A forma eu trouxe aqui 2, porque aquela forma que eu trouxe ali para o pessoal ver de casa era uma forma maior, mas você pode fazer 2 pães menores com essa receita, tá? Aqui, o legal é se você quiser dar essa incrementada, né, que eu coloquei, ou um pão temperado, de repente você pode bater um cheiro verde junto aqui, fazer um pão, vai ficar meio esverdeadinho, mas vai ficar bem gostoso também. Aí aqui nessa hora a gente não bate mais, porque eu vou colocar os grãos, né, ou os meus temperos, só não sei que fosse mesmo um cheiro verde. Então, para a gente comer e sentir mesmo. A crocância, A crocância. né? Então, eu trouxe aqui, é chamado de xerém de castanhas, não sei se você já ouviu falar, Já. é bem legal. Que é umas castanhas, castanha do Pará, né, então a gente coloca o nosso xerém. Aqui eu trouxe um coco também, um coco ralado em flocos, para sentir também. Eu gosto de tudo que a gente perceba, né? Aqui, chia, também, que é ótima. E aqui, nossa, me fugiu agora esse nome da... Quinoa. Quinoa. Tinha fugido o nome. Quinoa, chia. E aqui, a castanha do castanha, Pará. o coco e aqui a linhaça. Riquíssimo, gente, em grãos Você e viu? nutrientes. Que delícia. Todos os nutricionistas vão ficar felizes agora com a Hoje gente. Então, ó, dou uma misturadinha. Não preciso mais bater. E vou dividir nas assadeiras que eu já untei com óleo só. Não coloquei. Se você quisesse untar com a farinha, seria farinha de arroz, tá? Mas se não, só o óleo suficiente. Se não, só o óleo é suficiente. Então, aí eu divido aqui. Mais ou menos quanto tempo de forno, Lu? Então, aqui eu vou deixar ele crescer antes de levar ao forno aceso. Eu vou deixar ele crescer uns 25 minutos, Tati. E ele vai praticamente dobrar de volume aqui na minha assadeira. Ele vai fazer um pré-aquecimento. Mesmo ele estando assim bem líquido? Mesmo assim ele vai crescer, a gente vai ver. Daí você pode decorar aqui com os grãos em cima também. Aí forma uma casquinha em cima, como for um óleo de alho que eu fiz. Aí você deixa crescer 25 minutos, ele vai dobrar e leva em forno pré-aquecido, aí até o tempo mesmo do forno, uns 25 a 30 minutos. Tá. Até você perceber mesmo que ele ficou bem dourado em cima. Então é quase meia horinha de descanso para meia dobrar horinha de tamanho horinha, e depois isso. mais meia horinha no forno. Isso. Aí a gente leva para crescer assim e tá pronto. E eu vou experimentar, gente. Aqui a Lu gentilmente já partiu, então nós temos as 2 versões. Eu vou experimentar a primeira versãozinha. Simples. Ai, que delícia. E ele é bonito, né? Você olha assim, você vê que... É gostoso, né? Muito. Gente, uma ótima dica. Eu adoro essas sugestões, Lu, porque muita gente torce o nariz, porque acha, né, mas a comida saudável, ela não tem sabor, é insossa, é sem graça. Mentira. Hoje muita coisa mudou, né, Tati? Mentira, gente, porque tem, olha, muita comida saudável, saborosíssima. E esse pãozinho, pra você que adora um pãozinho, não abre a mão do seu pãozinho no café da manhã, no lanchinho da tarde, opta pela opção, né?
a versão sem glúten e sem lactose. Nossa, fica muito bom. Isso. E de repente a pessoa quer colocar um leite, Tati. Aí pode usar um leite de soja no lugar da água, a mesma medida. E pode usar o leite também, que às vezes a pessoa quer uma massa ainda mais rica, com mais nutrientes, né? Delícia. Mas também com a água fica super bacana, fica bem gostoso. E de repente para as mães que nos acompanham, que têm filhos, né? Com alergia mesmo, né? Aquela restrição mais séria em relação ao glúten e lactose. Mamães, olha, uma super dica para vocês, hein? Sim, as mães podem acrescentar, como eu falei, um tempero, uma cenoura junto, acho que é bem legal, que a criança não percebe e também tem o nutriente junto, né? Peguei agora um pedacinho do temperadinho. É bom, né? Gente, que espetáculo. Dá pra fazer uma torrada, você pode servir também com um patê de soja, aí você pode fazer uma entrada, é super versátil. Esse aqui que você colocou em cima mesmo, Lu? Esse foi orégano e alho frito, Tati. Nossa, fica muito gostoso. Fica. E fora o aroma quando a gente assa com alho. Muito bom. Parabéns, viu, Lu? Obrigada. Tem alguma orientação em relação à validade e como armazenar o pão? Que aproveitando a dica, né, de quem vai fazer para vender, tem alguma orientação nesse sentido, Lu? Sim, o armazenamento mesmo você pode fazer, embalar bem, né? E a validade, como ele não tem nenhum tipo de conservante, a não ser o sal que age como um conservante natural, uns de 5 a 7 dias, Tati. Bastante, quase uma semana. Mas você pode, de repente, a pessoa não come tudo, você pode congelar uma parte também, que ele dura 3 meses congelado, assim, tranquilamente. E também, ou que você não consumir, você vai tirando uma fatia, põe na geladeira, né? Dá uma esquentadinha só, né? Pra tirar o gelo. Mas ele tem uma durabilidade boa. Mas quase uma semana tá ótimo, né? Gente, olha, arrasou. Lu, parabéns. Obrigada, Tati. Eu vou aproveitar, porque tá bom demais. Você viu que eu comecei ali na versão básica e agora eu já tô devorando a versão com temperinho. Uma delícia o orégano e o alho frito. Tá bem gostoso. Bem gostoso. Mais uma dica aí pra vocês, aproveitem. E qualquer sugestão, vocês querem que a gente traga aqui alguma receitinha especial? Participe pelas nossas redes sociais, deixe lá sua sugestão, seu recadinho. Na medida do possível, a gente vai atendendo a todas as solicitações. Contatos da Lu Bruni também já estão no vídeo. Se você quiser falar direto com a Lu, tirar dúvidas, mandar mensagem. Quem fizer receita, depois posta nas nossas redes sociais, né, Lu? Legal, Marca a gente lá pra gente poder saber, né? O que vocês estão fazendo, como as coisas estão ficando. A gente sempre curte, comenta. Então fica aí uma dica. A gente tá até pensando agora com a direção do programa, quem sabe a gente não começa a compartilhar na página do programa mulher.com alguns trabalhos, algumas receitinhas que vocês estão fazendo em casa, que aprenderam com o programa e fizeram. Então a gente tá pensando também em compartilhar algumas ideias. Portanto, façam e postem, tá? Gente, arrasou, Lu. Obrigada, eu vou aproveitar porque tá bom demais. E esse pode, né? Tchau!